Boa noite, gente. Vamos lá, abra sua Bíblia aí em João, capítulo 21. Evangelho segundo João, capítulo 21. O último capítulo do Evangelho do apóstolo João, ou segundo o apóstolo João. A gente já falou bastante sobre a diferença, que há entre ele e os outros, os sinóticos. Especialmente João tem a intenção de mostrar Jesus como Messias, E que há vida através do Messias. Se preocupa menos com cronologia e mais com fato, Reação das pessoas, os próprios encontros que Jesus tem. Quero falar um pouquinho do capítulo 21, já que a gente está chegando ao final dessa série de encontros, Se não me engano, tem mais uma, e depois disso o Rereamu, Então, aí a gente termina essa série, mais 2 fins de semana aí, provavelmente, e a gente já encerra, Então, capítulo 21, o Evangelho segundo João. Eu vou também lá para a carta de João, algumas vezes, a primeira epístola de João, porque eu vou fazer uma associação entre as palavras de João desse texto e também de algumas verdades que ele escreveu ali na sua primeira epístola. Então, se você tiver aí sua Bíblia, já deixa aí mais ou menos marcado para você ganhar tempo, tá bom? O nosso texto é do versículo 1 até o 25. Eu lerei até o versículo 15, e aí a partir o resto a gente vai pensando aí algumas coisas, tá? Diz assim, versículo 1. Depois disso, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que ele estava falando, tá? No capítulo 20, mas vamos continuar. Capítulo 21, depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e além deles, outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Você vai lembrar aqui que Jesus já estava aparecendo para os seus discípulos pela 3ª vez, Depois da ressurreição. E esse período aqui é período de Páscoa. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas se localiza aí, período de Páscoa para um judeu, durava aí uma semana, 7, 8 dias. No primeiro dia havia uma festa para entrar num jejum, e no final também eles quebravam o jejum, comendo também, celebrando também. Durante esse período eles tinham que comer pães asmos, algumas ervas, eles tinham alguma restrição alimentar durante esse período aí de jejum, tá? E aí, nesse contexto, Pedro fala, vou pescar, quando Jesus já aparece a 3ª vez para eles. E é interessante observar esse versículo, essa fala de Pedro, porque você vai lembrar que Jesus chamou Pedro, não só Pedro, mas os outros discípulos, os apóstolos especialmente, para serem pescadores de homens. Eles eram pescadores, e Jesus falou, a partir de agora eu farei de vocês pescadores de homens. E é interessante Pedro aqui, na espera da ressurreição de Jesus, passando aí 3 dias e nada acontecendo, vocês vão lembrar que eles se trancaram numa casa e ficaram ali apreensivos, porque agora eles estavam desprotegidos, de alguma forma eles tinham proteção, inclusive política, Porque Jesus era uma ameaça política, não só para os fariseus e saduceus, mas também para o império.
mas eles não tinham do que acusar Jesus. Então Jesus acabava blindando, mesmo politicamente, blindando os seus discípulos, além de ter alimentação. É aquela história, né, da ovelha sem pastor, né? Começa a se perder, né? Poxa, para onde eu vou, para onde eu corro e tal. E Jesus está ali, calma, né? Estou aparecendo para vocês, eu vou dizer o que vocês vão fazer daqui para frente, né? Então, por causa dessa sensação de insegurança, de incerteza, Pedro repensa e fala, ó, o que eu sei fazer agora para gastar tempo? Eu vou pescar. Desprezando, inclusive, coisas que Jesus já tinha dito para ele. Mas não satisfeitos, os seus discípulos, outros discípulos, também disseram, nós também vamos, disseram os outros. Né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho leva, ou serve, né, melhor dizendo, né? Como diria lá o Alice no País das Maravilhas, né? O coelhinho lá. Então os outros disseram, ó, vamos juntos. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Então eu queria que vocês também pensassem aqui sobre como era para um pescador que vive da pesca passar a noite inteira pescando e não pegar nada, tá bom? Vai lembrando dessas coisas e desses detalhes também. Ao anoitecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Também era uma piada aqui, né, para com os pescadores, experientes pescadores. E aí você vai lembrar que isso passava de geração para geração, ainda hoje, né? Se você for numa vila de pescadores, quem já teve essa experiência, alguns irmãos aqui da igreja já tiveram, você vai lembrar que é a única ou a principal atividade de se manter, né, das famílias se manterem, das únicas atividades, ou a principal atividade financeira da região. Então, vai passando de pai para filho. Então, o pescador já leva a criança logo, quando pequena, para aprender a costurar uma rede, a preparar um anzol, enfim, é uma atividade que é muito conhecida para eles. Então, seria algo bem humilhante passar a noite inteira sem pescar e alguém, pela manhã, ou ao anoitecer, ou na madrugada, perguntar, oh, vocês não conseguiram pescar nada? Vocês estão fazendo o que melhor vocês sabem fazer e vocês não pescaram nada? Veja na sequência. Não, responderam eles. Então Jesus disse, lancem a rede do outro lado, do lado direito do barco, e pegarão. Pô, está de brincadeira, né, Jesus? Fizeram assim, sem questionar, aparentemente no texto, e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que ela estava. O discípulo a quem Jesus amava, no caso, o próprio autor desse texto e das epístolas, o apóstolo João, disse a Pedro, é o Senhor, é Ele. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, não necessariamente ele percebeu que era o Senhor, quando ele ouviu de João que era o Senhor, Pedro, como era um bom colérico, ou talvez sanguíneo, né? Vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Aí você pensa agora, os pescadores a 90 metros de distância da praia, já voltando, depois de ter toda a experiência com pesca, tem alguém da praia gritando para eles, ó, joga do outro lado que vocês vão pescar. Está de brincadeira, né? Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e um pão. Jesus estava fazendo um churrasquinho na praia, sentadinho naquelas cadeiras de camping, né, que dobra, vira um negocinho desse tamanho. Ele abriu, pum, sentou lá, abriu a churrasqueira e, ó, peixinho e o pão. Ô, vocês não têm peixe? Eu tenho aqui 2. Que humilhação, né? Um peixe e um pão. Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes
E, no entanto, a rede não arrebentou, que também seria uma prova do cuidado de Jesus, né? Um dos milagres de Jesus não foi só a pesca, né? Mas também a rede ter aguentado aquela quantidade de peixes. Muito provavelmente aqui era aquela tarrafa, né? Que a gente conhece como tarrafa hoje, que é aquela rede que você joga, tem um chumbinho ao redor da rede, o chumbinho leva a rede até lá embaixo, quando ele puxa a cordinha, a rede fecha embaixo, e aí ele traz todos os peixes dentro da rede. Aí no versículo 2 diz assim, 12, venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então, parece aqui que eles estavam ainda confusos, mas de alguma forma tinham certeza que era o Senhor, né? Então, Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Talvez uma prova da incredulidade ainda, da ressurreição, né? Você vai lembrar que eles tiveram muita dificuldade ainda de crer sobre a ressurreição de Jesus. Na sequência, o texto vai mostrar um pouco disso, né? Que é justamente aquela passagem famosa que Jesus questiona para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, né? E aí Pedro responde, eu gosto muito de você, eu gosto muito de você. Pedro, você gosta muito de mim? Aí ele diz, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabes que eu gosto muito de você. Que ele usa duas palavras diferentes para amor ali, né? Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E aí o texto vai desenrolar, né? No final, lá nessa passagem, versículo 17, vai falar que Pedro ficou triste, porque Jesus sabia qual era o sentimento que Pedro tinha. Ainda não era um sentimento completo, né? Pedro ainda não estava a ponto de entregar, né, toda a sua fé, né, toda a sua percepção de quem é Deus, ainda estava duvidando ali da impressão no texto, né? Então Jesus fala para ele, olha, alimenta, cuida das minhas ovelhas, faz aquilo que eu te chamei para fazer, ser pescador de homens, né? E aí depois a gente vai um pouquinho mais para frente aqui. Mas, antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse texto aqui, porque ele é autoaplicativo, autoexplicativo, eu quero olhar alguns detalhes apenas, mas eu quero voltar um pouquinho para o capítulo 20, porque no capítulo 20, além de falar de ressurreição, né, Jesus aparece, aí uma das primeiras vezes, aparece para Maria Madalena também, depois aparece para os discípulos, né? Ele aparece uma terceira vez, que seria uma vez que ele se encontra com Tomé, né? Ele primeiro aparece aos discípulos, depois aparece aos discípulos com Tomé, e é aquela passagem justamente que Tomé pede para tocar, né? O Jesus fala, toca aqui nas minhas feridas, para que você veja que sou eu, né? E ali é realmente um aprendizado, um ensinamento para a nossa fé, para que a gente entenda que a nossa fé, ela não necessariamente é provada através de coisas concretas, já que a fé é a certeza de coisas que você não vê e convicções de coisas que você não imagina que possa acontecer. Então, como funciona essa fé? Através da nossa consciência e raciocínio lógico? Não é. Concorda? Porque a maioria das coisas que necessitam de fé para crer, você não consegue crer através do raciocínio, porque seria muito fácil para os cientistas, por exemplo. Junta um mais um, lê a história, lê os historiadores, os grandes historiadores, os fatos, lê aquele livro Evidências da Ressurreição de Cristo, ou lê aquele livro Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Ali ele vai dar certezas, lê alguns livros históricos, arqueológicos, que mostram, por exemplo, artefatos daquela época que comprovam a existência da história do período de Jesus, até mesmo o próprio Jesus. É muito fácil a pessoa raciocinar e entender que Jesus é um Jesus histórico, ele não é só bíblico, ele é histórico. Os eventos da Bíblia, os momentos, as histórias da Bíblia, elas são comprovadas. Você sabe quantos
aproximadamente quantas comprovações históricas são necessárias para que um objeto ou para que uma história seja, seja tida como histórica mesmo, como comprovadas? Historicamente, sabe quantas coisas você precisa? Quantas evidências? Umas 6, 5 evidências. Sabe quantas comprovações históricas a Bíblia tem? Se você encontrar papiros, materiais encontrados, mais de 3.000. É a história mais bem fundamentada pela arqueologia e pela própria história, a Bíblia. Então, você não precisa ler só os materiais históricos para crer, porque essa crença é uma crença assim, tá bom, estou convencido. Mas essa crença bíblica de crer para salvação, só Jesus pode colocar em nós. A gente não tem condição de alcançá-la por nossos próprios esforços. E é isso que o texto está dizendo. As aparições de Jesus são para isso, para que nós creiamos. E o principal tema de João, no Evangelho, segundo ele, o principal tema é justamente esse, que as pessoas crescem que Jesus é o Messias e crendo nele, a gente possa ter a vida e a vida é eterna. Isso está ali no versículo 31. Do capítulo 20. Vou ler a partir do versículo 30. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Então, existe uma série de sinais registrados nesse livro. Quer ver alguns deles? Vou me basear no contexto imediato, tá? Eu estou olhando aqui evidências internas do livro de João. Então está lá a conversão da água em vinho, lá no capítulo 2, que nada mais é do que um milagre de trazer à existência algo que não existe naquele momento. Você tem a água, mas você não tem vinho, então você vai transformar a água em vinho. Você tem também a cura do filho do oficial do rei, capítulo 4 de João. Também é um milagre para impressionar, né? Ser procurado por pessoas importantes é algo, né, que só o próprio Deus pode fazer. Olha a terceira evidência, a cura de um paralítico, no capítulo 5. Né? No capítulo 6, a alimentação da multidão, milagre da multiplicação. Né? No capítulo 6 ainda, Jesus caminha sobre as águas, que também impressiona quem o vê. No capítulo 9, a cura do cego de nascença, né? Surpreendente. E também no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, que a gente falou também recentemente, né? O fato de Jesus vencer a morte já era um protótipo, né? Um tipo daquilo que ele faria através na sua própria vida, né? A ressurreição ao terceiro dia. Então, vê, todos esses milagres aqui, né, são milagres registrados pela Bíblia, especialmente no caso aqui, o Evangelho de João. Mas o próprio texto está dizendo que muitos outros aconteceram. Se fosse necessário escrever, ou se a gente fosse escrever todos os milagres que foram feitos por Jesus, precisaria de milhares e milhares de livros para serem escritos. A própria Bíblia fala sobre isso, né? Então, olha só que interessante. Todos esses milagres aqui não foram suficientes para que algumas pessoas crescem para a salvação. É por isso que quando alguns discípulos pedem sinal para Jesus, ele fala assim, nenhum sinal será dado para você, a não ser o de Jonas. Que sinal que foi dado de Jonas? Para algumas pessoas, como eu, acredito que Jonas morreu. Ele foi engolido e ele morreu. Ele não ficou vivo lá dentro. E o milagre foi esse. É um tipo de Cristo. Ele veio ressurgir de novo, um novo Jonas, para pregar para uma nação, no caso ali Nínive, e muitas pessoas seriam alcançadas pelo Evangelho.
Então ele fala, nenhum sinal será dado a vocês, senão de Jonas. E realmente é o que acontece depois. Jesus vai até a morte e ressuscita ao terceiro dia, né? Mas ou a quantidade desses milagres não foram suficientes para a fé ser desenvolvida pelo raciocínio lógico dos fariseus, no caso, dos líderes religiosos, né? Porque precisava de um outro milagre. Aquele que foi ensinado para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos, com o raciocínio lógico, né? O raciocínio lógico dele, matemático, como é possível uma pessoa velha voltar para o ventre da sua mãe? Você vê, ele levava em consideração uma pessoa mais velha, adulta, voltar para o ventre da mãe para nascer de novo, de tão absurdo que era para eles ter uma nova vida, ser transformado espiritualmente. De tão absurdo que era para eles isso. E aí o texto vai na sequência. Esses, porém, são registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham a vida pelo poder do seu nome. Agora, tem uma coisa aqui que é linda. Outro dia conversando, né? Discutindo no bom sentido, né? Conversando com alguns pastores, e aí eles estavam questionando essa questão da interpretação bíblica ser histórico-gramatical literal, que é o que a gente adota, né? É o método conservador, e é o que te conduz pelo caminho correto da interpretação bíblica. Fora isso, você entende o que você quiser da Bíblia. Qualquer um lê, interpreta do jeito que quiser. Deus pode falar uma coisa para você, ou no outro no mesmo texto. Não tem um assunto, né, determinado pelo Espírito Santo aqui, né? Então, esse método, ele vai dizer que você tem que respeitar a história, o que estava acontecendo, para quem era, quem estava escrevendo, em que momento. Tudo isso a gente respeita, para que depois a gente aplique para a gente hoje, no momento que a gente está vivendo. Também a gramática é importante, porque Deus escolheu tanto o hebraico no Antigo Testamento, alguns textos em aramaico, Novo Testamento no grego, algumas coisas em aramaico. Deus escolheu essa língua com um propósito. Ele usa a gramática para dar detalhes importantes para a teologia e para a vida cristã. Esse texto aqui é um clássico exemplo disso. Sabe por quê? Porque ele usa aqui 2 subjuntivos, que é o modo do verbo. Isso é importante demais para esse texto. Por quê? Porque o subjuntivo, ele traz a ideia da possibilidade de acontecer. Ele traz certa dúvida sobre a possibilidade da ação desse verbo acontecer. E sabe quais são os 2 verbos? Justamente o que a gente citou. O crer e o ter aqui. Crer e o ter, né? Então as pessoas creiam que Jesus é o Messias e, crendo, tenham a vida eterna. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que há a possibilidade de não crer, mesmo ouvindo e se convencendo. Há a possibilidade de não crer. As pessoas crendo em Jesus tenham a vida eterna. E ter a vida eterna também há a possibilidade de não ter. Olha como isso é importante, gente. Olha como isso é importante. Crer, eu acho que o verbo crer é um dos verbos mais usados, direto ou indiretamente, tá? Quando a gente fala sobre fé, está falando de crer também. Direto ou indiretamente, eu acho que é um dos verbos mais utilizados nas igrejas hoje. Você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que crer, você tem que ter fé. Se o teu crer não for esse crer que Deus coloca em você, tu está no caminho totalmente errado, cara. E é a base da vida cristã, é crer. Porque se você não crê, você não agrada a Deus. E se você não crê, você não é salvo. Mas se você não crê do jeito certo, está entendendo como é sério isso?
Mas uma certeza que ele dá, nesse mesmo texto, é que Jesus é o Cristo. E aqui é um verbo, né, o verbo presente no indicativo, é um verbo que traz certeza do agora. E é um ato contínuo, né? Ele é. Não mudou, não será, não foi, ele é o Cristo. E Cristo é a palavra grega para Messias, que é a palavra hebraica, né? Então é muito interessante, isso está no contexto da Páscoa, né? Porque na Páscoa, a Páscoa judaica, se comemora o quê? A saída do Egito, da escravidão no Egito, lá atrás no Êxodo, certo? E a Páscoa, a palavra Páscoa, ela vem de uma palavra hebraica também, que significa passar por cima, né? Você vai lembrar que a 10ª praga do Egito, bom, antes disso, né? Deus enviou Moisés para falar com o faraó, certo? E falou, vou endurecer o coração de faraó, ele não vai deixar. E aí eu vou mandar 10 pragas lá, para que as pessoas creiam no poder do Deus que está fazendo isso. E a 10ª praga, porque até a 9ª ele não libertou o povo do Egito. A 10ª foi a morte de todos os primogênitos daquele lugar. Só que, até então, hebreus, né, ou informação de hebreus ainda, não eram judeus, a expressão judeu é para o Novo Testamento já, né? Nem no Antigo Testamento não há uma vez citada a palavra judeu, então judeu é uma expressão do que se tornou o povo de Israel com a sua religiosidade, né? No Antigo Testamento eles são chamados de hebreus, mas antes de serem hebreus, eles eram escravos e não tinham identidade. Eram povos, grupos de pequenos povos que acabaram se juntando ali, nômades, se juntaram, e aí Deus tirou lá da escravidão para tornar o seu povo. Então, a 10ª praga foi, olha, o anjo da morte vai passar por cima de todas as casas e todos os primogênitos vão morrer. Menos aqueles que tiverem com o sangue do cordeiro, né, passado nos umbrais das portas. E Deus deu a ordem para o seu povo, seu futuro povo, ou até ali o seu povo já tinha escolhido, né, para que eles fizessem isso na porta. E quando o anjo da morte passasse por frente daquela porta, ou por cima daquela casa, ele desviava, porque os primogênitos de todos eles ficaram vivos. E aí o faraó falou, pelo amor de Deus, tira esse povo daqui que dá um azar desgraçado, esse povo aqui dentro. É? Então, eles celebram que Deus os libertou lá da escravidão, certo? Então perceba, agora eles estão no Novo Testamento, estão ali naquele período da ressurreição de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do seu povo. Todo aquele que tem a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro, não vai morrer mais. Vai ter a vida eterna. E crendo, tenham a vida eterna. Mas que fé, que crença é essa? Se não é aquela que Deus coloca em nós. Bom, dito isso, o nosso texto, eu quero ler, voltando para o nosso capítulo 21, eu quero ler alguns versículos aí no meio do caminho, lá de 1 João. 1 João capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim, ó, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Você vai lembrar que tanto João, tanto no Evangelho de João, quanto lá na primeira carta de João, o João ele começa dizendo, na carta no caso, né, dizendo que ele é a palavra da vida, eterno, e no Evangelho de João ele também fala, no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E olha que interessante, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio.
aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. E aqui a gente vê evidências para que um apóstolo seja um apóstolo, né? Aquele que viu com seus próprios olhos e tocou com as suas próprias mãos, foi comissionado pelo próprio Cristo. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado. E nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus, o Cristo. As mesmas palavras, né? Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria, né? Quase que ele escreveu aqui para que vocês creiam, né? E perceba que todas essas afirmações, né, de os principais sinais que foram dados por Jesus, elas são precedidas pela passagem da falta de fé de Tomé, que mesmo vendo esses sinais, todos esses sinais, ainda não estava crendo o suficiente para desenvolver a sua fé. Olha outro texto de 1 de João, capítulo 1 ainda, versículos de 5 a 10. Esta mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos, lembra? A doutrina dos apóstolos, né? Que estamos transmitindo para vocês. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, esse texto aqui é importante, hein? Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Lembra aquela história de crer pela fé que Deus nos coloca ou por convencimento particular? Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você vai falar, poxa, o que é viver na luz? Ele está dando um exemplo aqui. Temos comunhão uns com os outros. Sabe aquela história? Eu sou crente, mas eu não preciso participar de nenhuma igreja. Por quê? Igreja para mim é falida. Igreja, hoje em dia, perdeu a validade. Eu posso ser um cristão em casa lendo a minha Bíblia. Ele está dizendo, se você vive na luz, você tem comunhão uns com os outros. Ele está falando da vida da igreja, corpo. Né? Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Lá no Palavra da Vida, uma vez um aluno desafiou esse texto. Eu estou acrescentando isso, né? Porque ele diz assim, eu vou passar um dia sem pecar e vou mostrar para o professor que eu não pequei. Aí ele ficou dentro do quarto, segundo ele lá, é interno, né? Então tinha os quartos, ele ficou sozinho, lendo a Bíblia, cantando louvores, pensando em coisas boas, né? Enfim, ficou lá o dia inteiro. Aí ele chegou no outro dia na aula e falou, professor, ontem eu não pequei. O professor, é mesmo? Interessante, né? Ele falou assim, eu não pensei nada de errado, não cometi nenhum pecado, tarará, cantei louvores, leio a Bíblia, tarará, tarará. Ele falou, é mesmo? Você compartilhou o evangelho com alguém? Aí ele, então você pecou,
Porque existe uma ordem para que você vá e faça discípulos, pregue o evangelho. E a presunção, né, a prepotência dele era que ele ia passar o dia inteiro pelos próprios esforços, né, e ia dizer, olha, eu não tive pecados aquele dia. E o texto está dizendo, se você diz que você não tem pecado, você faz de Deus mentiroso. Então você vê, no nosso texto, a gente vê que como Jesus se porta diante da impotência do homem. Jesus, ele trabalha na fé dependente dos pescadores. Você tem fé? Tem. Pô, joga ali do outro lado. Joga a tarrafa, a rede do outro lado. Para um pescador, na nossa arrogância, Gilberto, fala assim, ô Deus, na boa, eu tenho um doutorado disso aqui, cara. Você vai dizer para mim que você já pescou algum peixinho na sua vida? Você sabe preparar um anzol, colocar... Você está falando com uma vila de pescadores, de pessoas que faziam isso de gerações em gerações, certo? E de repente chega um camarada ali, diferente deles, não sabe, naquela região todo mundo sabia viver da pesca, se tem um camarada que não sabe viver da pesca, ou nunca pescou, e de repente ele está ali na praia, na boa, não subiu no barco, não enfrentou a tempestade, ou nunca enfrentou, né? Não enfrentou na cabeça deles, né? Como esse cara quer me dar conselho, na nossa arrogância, a gente faria isso. Mas o texto diz que eles jogam na hora para o outro lado, a rede. E quando eles puxam, para surpresa deles, imagina assim, você está num barquinho a 90 metros da água. Como um bom pescador, ele sabe onde estão as correntezas, por onde passam os cardumes, ele sabe se a maré está para peixe ou não, a gente fala isso lá na Baixada, né? Eles sabem onde está o peixe, onde que pesca mais, eles se comunicam entre eles, olha, ali no canal tal tem mais peixe, hoje a maré está puxando para lá, os cardumes estão fazendo um círculo não sei aonde, depende do tempo, depende da lua, depende de uma série de coisas, ele sabe para onde se nortear para achar os cardumes de peixe. Aí, de repente, o cara fala, estão voltando, cansados, dentro de um barquinho, aí tem um cara na praia gritando para ele, ô, joga aí do lado direito aí do teu barco que você vai pescar um monte. Está de brincadeira, né? Às vezes, na vida cristã, a gente superestima o nosso conhecimento, não é assim? A gente superestima a técnica, a gente superestima a nossa zona de conforto. Tem coisa que eu não sei, Senhor, eu não sei cuidar de finanças. Então, nessa área, Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. Mas aquilo que eu sei, eu não dependo tanto assim. É assim ou não é, gente? Eu sou assim, vocês são? Faz assim, só para eu ter certeza. Por favor, não me deixem sozinhos. Não me deixem sozinhos. Normalmente, quando a gente está na zona de conforto, uma área que a gente sabe e tem um certo controle, a gente não depende tanto assim de Deus. Esse texto está ensinando para a gente que a gente tem que depender de Deus sempre. Não superestimar a nossa condição. E nem subestimar aquilo que Deus pode fazer. É um milagre? Olha quantos sinais. Você precisa de mais um milagre para que Deus existe? Você precisa ir naquela reunião X para ver o graveto acender, para você acreditar que Deus é Deus? Você precisa ir àquela reunião e ouvir os caras profetizarem coisas para você, ou falarem coisas para você como se fosse Deus falando, para que você creia que Deus vai fazer? Você precisa que alguém adivinhe o problema que você está falando? Tem uma pessoa aqui que o time foi eliminado do Campeonato Paulista. Amém, irmão? Você precisa que alguém adivinhe o que você está sentindo, para que você creia que Deus está usando quem está falando com você? Né? Não, tem alguém aqui que vai passar um exame essa semana. Tem alguém aqui que vai fazer exame essa semana? Sempre tem! Tá vendo? Olha aí, ó. Estou vendo que tem alguém aqui que vai fazer exame essa semana. Eu sei, é minha esposa, pô. Você já viu o pastor do Orkut? Tinha o profeta do Orkut, lembra disso?
Era um camarada que ia nas igrejas aí, várias igrejas receberam esse camarada. Ele falou: tem alguém aqui que tem uma microempresa. Aí, pô, tem uma meia dúzia lá, mas eu vou falar mais. Essa empresa vende laranjas. Aí o cara, todo mundo sabia que o cara vendia laranja ali. O cara, meu Deus, como é que ele sabe da minha vida? E no vídeo tinha um Orkut do cara do lado, assim. O cara dividiu a tela, ele colocou o Orkut do cara. E aí, subindo a página, tinha todas as informações. O cara, antes de ir na igreja, o cara de pau, ele verificou na igreja o Orkut de algumas pessoas para, na hora, né? Eu tenho um Facebook de um monte de gente aqui. Você vê que não precisa disso para que você creia, né? Nenhum sinal te será dado. Se você está orando aí, meu irmão, Deus, fala isso, fala comigo, cai um raio aqui, faz não sei o quê. Teve uma semana, teve um raio, caiu dentro do carro. Vocês viram isso aí, não? Pegou fogo no carro, raio, caiu dentro do carro. Não sei como a pessoa sobreviveu. Nem sei se sobreviveu, acho que sobreviveu. Você precisa que aconteça isso para que você creia. Qual é a missão que Deus te deu? Claro que não, né? Mas algumas vezes a gente age como Tomé. A gente quer ver para crer. Aí eu vou fazer um trocadilho aqui bem infantil. Mas você deve crer para ver. É bem infantil, mas funciona. Às vezes a gente quer ver para crer, mas você precisa crer para ver. Tá? E esse crer é o pior de tudo. Não depende de mim e de você. Se Ele colocou a fé em você, meu amigo, show de bola. Você pode até duvidar, ter umas dificuldades na tua fé, né? Oscilar, mas Deus está ali falando no coração: é isso, é por aqui, isso aí não me agrada, isso aí eu não quero, não é desse jeito. Você está ouvindo, você pode até duvidar e fazer do seu jeito quebrar a cara, mas você está ouvindo Deus falar no teu coração. É assim ou não é? Jesus mostra que mesmo na sua melhor atividade, na sua melhor área de competência, com Ele sempre será melhor. Jesus, Ele surpreende com sua divindade e sabedoria, com seu poder e seu controle até sobre os animais. Jesus expressa seu suprimento, sua autoridade, sua sabedoria, sua capacidade e poder em uma só passagem. E a pergunta retórica que fica é: como não crer no poder da sua autoridade? Se a gente pudesse escolher, né? Uma vez eu falei isso para um ateu, né? Que não dependia dele, não estava nas mãos dele. Mas se a gente fosse separar esse nosso texto aqui em algumas frases para ficar mais fácil da gente gravar, a primeira delas seria que Jesus coloca ou nos coloca em situação de potência a todo momento. E é justamente nessa hora que Ele quer desenvolver a nossa fé. É justamente nessa hora que Ele quer que você dê um passo, como diriam nossos irmãos, dê um passo de fé. Dar um passo de fé não é fazer as coisas irresponsavelmente, certo? Dar um passo de fé é continuar crendo que Ele é galardoador dos que os buscam e recompensa, mesmo que Ele não faça o que a gente espera, certo? Não é isso que a gente vê lá na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus? A segunda coisa que a gente vê é que Jesus testa a humildade dos pescadores. Né? Via de regra, o Senhor faz isso com a gente. Você é meu servo? Você depende de mim mesmo? Então, vamos lá, vamos trabalhar isso aí. É a mesma coisa quando a gente pede paciência, por exemplo, para Deus, né? Deus, me dá paciência. Aí Ele vai colocar na tua vida, irmã, um marido que vai necessitar de paciência. Você vai necessitar de paciência. Vai colocar um filho que vai testar o seu autocontrole. Vai colocar uma esposa que é pecadora e é falha também.
Para quê? Para que desenvolva a tua paciência. É que a gente espera o passe de mágica, né? Mas ele vai trabalhar com situações na nossa vida. Terceira coisa que eu vejo aqui é que Jesus se deixa reconhecer. Vem cá, vocês têm peixe aí? Traga alguns para mim e tal. E ele se mostrando, né? Peraí, é ele, né? E depois o bate-papo evidencia isso, né? Dá uma olhadinha. Versículo 20 do capítulo 21. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus. Está falando dele mesmo, né, João? Né? Durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Né? É interessante essa fala de Pedro, né? Parece que Pedro acusou o golpe, né? Pedro acusou o golpe. Tudo bem que todos acusaram o golpe, né? Na noite de trair, todos eles abandonaram Jesus de alguma forma. Mas Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Você vê? Porque Jesus tinha acabado de dizer para Pedro assim, ó, você vai morrer. E tu vai morrer parecido com da forma que eu morri. Tu vai morrer numa cruz também. Entre linhas, Jesus está falando isso. Você sabe que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele, porque ele não se sentia digno de morrer como Jesus morreu, mas ele foi crucificado também. Tu vai morrer. E aí Pedro, naquele momento, caminhando com Jesus na praia ali, ele olha para trás e vê João, o discípulo amado, aquele que estava reclinado sobre você na mesa. Você vê que tem uns ciúmes de Pedro ali. Né? E ele não vai morrer também? Oh, fica na tua aí. Né? Esse aqui eu tenho os planos com ele também. Então vai lá e faz aquilo que eu estou te fazendo, que eu estou te dizendo. Você vai passar por umas coisas que eu estou te ensinando, mas isso vai ser de testemunho para você, para os teus, para os outros discípulos, para a igreja. Né? Você será usado também nisso. Mas para o João eu tenho outro plano. Aí você vai ver que João também depois foi usado para ouvir do Senhor e ver, né? Escrever a carta do Apocalipse, né? Então, Jesus já estava dizendo aqui que ele tinha um plano ainda para João, não só escrita das epístolas, mas também do Apocalipse. Né? É interessante ver isso, mas é interessante ver como Pedro ainda estava titubeando na sua fé. E a gente vê que isso aqui é super normal, super comum entre os apóstolos e os discípulos, porque eles receberiam poder do alto, a capacitação de Deus lá em Atos, para que eles fossem testemunhas. Isso aqui é a prova de que sozinho a gente não consegue. Nem os apóstolos conseguiam crer sem o próprio Deus aqui dentro trabalhando na vida deles. A capacitação que veio pelo Espírito Santo lá em Atos, que nós temos hoje, de convencer do pecado, da justiça, do juízo, ali ainda não havia isso. Então eles estavam ali ainda oscilantes na fé, com medo, com algumas preocupações. Não, Jesus não vai morrer não, arreda de mim, Satanás. Né? Você vê vários momentos, o próprio Pedro negando a Jesus 3 vezes. Você vê vários momentos de oscilação da fé desses irmãos. Né? E aqui nesse momento, ele está chamando a atenção de Jesus, querendo saber de João também. Muito bem. Mas o que eu quero enfatizar aqui, indo para o final, é sobre esse perdão e reconciliação com Cristo. Lembra? Estamos numa semana de Páscoa. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É nele que haverá reconciliação e haverá perdão. Ele é o Cordeiro e é Messias, é o enviado para salvar e perdoar. Ele é Senhor e Ele é Deus também. Se crerem, serão salvos. Se não crerem, já estarão condenados. É isso que a Bíblia nos ensina. E aí a gente vai ver, né, que Jesus mostra como os discípulos ainda não haviam entendido plenamente. 1 de João, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: Pai, e nos foi revelado
Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, e aí a gente vê a sequência do texto que a gente já leu, né? Outro texto aqui, 1 de João, versículo 2 a 10. Vou ler lá o finalzinho. A partir do versículo 8. Portanto, se afirmarmos que não temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Lá o versículo 10 que a gente leu também. Se afirmarmos que não temos pecados, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. É bom notar que o propósito, segundo o propósito de João, que é ter a vida pelo poder do seu nome, ao contrário do propósito, termina falando da morte, o texto. E isso é fácil de entender, porque a vida eterna só se pode obter crendo em Jesus. Dá uma olhada, versículo 23. Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria, a respeito de João, né? Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Este, e aí ele vai finalizar falando dele, é o discípulo que dá testemunho desses acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que o seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Ele é Deus e Senhor. Ele é o enviado de Deus ou o próprio Deus encarnado. Crendo assim, não precisa temer a morte, ou se importar se alguém viverá mais ou se terá a morte mais branda. A morte física, para aquele que crer, não será o fim. E Pedro não tinha ainda percebido que Jesus estava falando sobre isso, né? No capítulo 5 de João, da epístola de João, versículo 3, ele diz: amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Amar a Deus significa obedecer. João obedecia, estava debaixo da cruz, reconheceu Jesus de longe e foi alvo de ciúme por Pedro. Pedro desobedeceu, não estava debaixo da cruz, foi pescar peixes ao invés de homens, negou a Jesus 3 vezes, não reconheceu Jesus de bate-pronto e não amava como devia. A gente tem 2 exemplos, né? Nessa carreira da vida cristã até ali, né? Um que a todo momento estava ali perto de Jesus, talvez por isso era chamado de discípulo amado, depositando a sua fé aos pés da cruz, na ressurreição, vendo o próprio Jesus, reconhecendo de longe o próprio Jesus. E Pedro, além de ter negado, além de não reconhecer a Jesus, estava distante e ainda estava enciumado com o outro discípulo. Quando você se sente impotente, como que você reage? Quem você procura? Crer que Cristo é o Messias muda como enxergaremos os problemas da vida. A eternidade estará reservada para os que creem. E crer muda a vida. Eu quero orar por isso. Pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos tira da zona de conforto, né? Ela fortalece o fraco e tira da zona de conforto o arrogante, né? Então pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, para que a gente continue olhando para o Senhor, olhando para o autor da fé,
autor e consumador da fé, né? A gente sabe que não depende de nós, e nós agradecemos por isso, mas também entendemos que há uma responsabilidade individual, né? E nós precisamos aprender a lidar com essa responsabilidade. O que fazer a partir de agora, então? A gente sabe que servir ao Senhor é um dos focos para a vida do cristão. Nos dê forças para isso, nos dê sabedoria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou chamar o pessoal da música aqui. Deixa eu ver se alguém me mandou algum aviso. Nesse sábado agora, às 19h30, aqui mesmo será a ordenação do Orley. Ordenação do Orley, lembra? Nesse sábado, dia 9, às 19h30, tá bom? Também tem o passeio dos adolescentes por Vila Lobos, né? Nesse sábado, né? Cadê o... né? Isso, o pessoal da liderança do Ministério com Adolescentes quer falar com você, pais de adolescentes, lá no fundo, ao final, quando a gente terminar aqui, você corre lá atrás. Tá bom? Outra coisa importante, essa é a primeira semana do mês, então a gente tem reunião de liderança. Tá bom, gente? Terça-feira, reunião de liderança às 19h30, aqui mesmo. Tá? Então são esses avisos. Tem mais um aí, né? Encontro de mulheres. No dia 9 também, semana que vem, às 2h30. O David, você pegou aí a mensagem que eu mandei? Bota para mim então, por favor. A gente teve um contratempo em relação ao nosso acampamento, né? Nosso acampamento está marcado para dia 19, se não me falha a memória, de novembro, é isso, gente? 15, né? Feriado dia 15, 16, 17, né? Que é um fim de semana. E o contratempo foi que eles assinaram um contrato com 2 igrejas ao mesmo tempo, para o mesmo lugar. Né? E aí eles nos sugeriram fazer o acampamento, apagar para mim a primeira de cima da esquerda lá, o Cris, por favor. Isso. Eles nos sugeriram mudar o nosso acampamento lá para Atibaia. Parece que a outra igreja fechou com um grupo maior de pessoas que não caberia lá em Atibaia. Estou resumindo a história para vocês. E aí eu fui até o lugar lá, conversei com o proprietário e achei interessante, né? Também para ajudá-los também, e também para a gente não fica muito diferente, não é muito longe, fica mais ou menos no mesmo tempo, e a diferença é que para Atibaia você pega avenidas, estradas estruturadas, né? Então é bem pertinho fica na Dom Pedro, você pega a da Atibaia, como é o nome, gente? Fernão Dias, né? Depois você entra na Dom Pedro para a esquerda, faz a voltinha para a esquerda e é logo ali, bem pertinho assim da pista. Não é acidentado para entrar, não tem muito problema, não. E a estrutura é um pouco melhor. Desce para mim, ô David, por favor. Essa é a parte da piscina. Deixa eu ver se tem outras. Lá em cima fica um negócio girando. O quarto, né? Tem essas imagens aqui, são legais de deixar. O acampamento é o mesmo, tá? É o mesmo nome, inclusive, né? O Julubi. A diferença é que esse lugar aí, todos os quartos, se eu não me engano, todos os quartos têm ar-condicionado. Além de ar-condicionado, tem TV e frigobar nos quartos. Vocês acharam que a gente foi sábio de querer a mudança? Ele é muito mais caro, esse lugar aí, tá? Diga. Não, eu vou chegar lá. Vou chegar lá, na parte triste da coisa. Então, realmente, a estrutura dele é melhor, tá? Então tem os quartos tem a metade dos quartos tem 2 banheiros, inclusive. Então tem quartos que ficarão mulheres, né? Não ficarão famílias. Tem quarto que a gente vai provavelmente deixar famílias. Tem quartos que ficarão homens. Tem quartos que ficarão mulheres. Então quarto para as mulheres com 2 banheiros
É show, né, meninas? Então, diminui a fila, não atrasa o culto, não atrasa as refeições, vai ser muito bom. Então, tem mesmo a estrutura, quadra, tem campo de futebol, tem playground para as crianças. É bem legal lá o lugar também. Tem piscina aquecida, fechada. Se tiver frio, tem um lugar com uma piscina aquecida lá bem legal, com 2 saunas, uma masculina e uma feminina. Então, é bem o mesmo estilo do Julubi, né? Quem viu as fotos do outro, ou quem foi no outro, vai ver que é bem parecido, assim. A pintura, as cores, ele é bem parecido. Tem um estacionamento bem maior, cabe acho que 30 carros, só na parte fechada do estacionamento. Tem quadra de vôlei, bem, enfim. Tem uma estrutura muito boa, tanto quanto o outro. A diferença é realmente que os quartos são melhores. São maiores, tem quarto que tem cama de casal, porque era um hotel, eles abriram esse segundo para fazer como hotel, pousada, assim, sabe? E aí decidiram colocar a gente lá. O bom é que eles não vão cobrar por isso, tá? Porque realmente teria um plus, eles cobrariam muito mais caro por esse lugar, eles vão manter o preço. E o ruim é que o número de vagas é limitado. Então, a gente está limitado com 100 vagas mesmo. A gente tem trabalhado com isso já por prudência, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue ampliar mais que isso. Então, por exemplo, hoje você fala assim, Márcio, eu não me inscrevi, não me antecipei, porque a gente está publicando desde o final do ano passado. Então, eu estou sem vaga. Então, você vai ter que esperar numa fila de espera, vai ter que entrar numa fila de espera, melhor dizendo, para não ser redundante. Então, pode ser que alguém desista. Já teve gente que desistiu já, porque, sei lá, se perdeu na data, financeiramente também não pode e tal, e acaba liberando a vaga. Se você estiver na fila de espera, aí você será o próximo para ocupar a vaga. Isso aqui é legal também, viu, David? Obrigado. O salão de culto também tem ar-condicionado. Lá no Ibiúna não tinha, né? Então, nesse aqui também tem ar-condicionado. Então, realmente, a estrutura é melhor do que o outro, né? Então, realmente, eu estou encarando como uma bênção de Deus para a gente, gente. É um transtorno mudar tudo, porque tem todo o planejamento, né, gente? Mas, enfim, a gente tem que acreditar que Deus está nos abençoando, né? Com isso, né? Deus está nos dando o plus aí. Vocês querem falar alguma coisa? Porque vocês também são da comissão? Não? Tá bom? Então, ó, no final, procura o Chico, a Thalita, a Cris, mais algumas pessoas, a Jéssica, uma galera aí, e dá o seu nome para a fila de espera se você quiser, tá? Então, é possível, será só em novembro, é possível que, às vezes, coisa de trabalho e tal, as pessoas não consigam ir, aí ou doa a vaga para você, né, ou paga, né, deixa pago para você, vai saber que Deus quer te abençoar, meu irmão, tá bom? Então é isso, são esses avisos que eu queria dar, a gente vai cantar mais uma música para a gente encerrar, e você também pode ofertar durante essa música, tá bom? Deus te abençoe, não vai embora correndo, toma um cafezinho lá no final, para a gente conversar um pouquinho também, tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Pastor, como o pastor disse, quem estiver preparado, fique à vontade. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
frentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Glória a Deus. Irmãos, boa semana. Deus abençoe a cada um. Glória.